E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva, deixa seu like, compartilha o vídeo, né? Trazer muitas informações do Mengão hoje. Flamengo que enfrenta o Juventude amanhã, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo hoje está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro. Mas pode chegar mais à frente ainda, né? Claro. Para ser campeão é mais difícil, até porque o Flamengo perdeu alguns jogos aí que não deveria ter perdido, apesar que tem um jogo a menos, né? Mas eu acho que o Flamengo tá com a cabeça, né? Voltado para a grande final da Copa do Brasil, né? Que foi visto ontem, né? O sorteio foi realizado ontem. O Flamengo faz o primeiro jogo dia 3, né? No Maracanã, e dia 10 o jogo da volta em Minas, né? Sei que tem todos os atleticanos dá o Flamengo como o principal rival do Atlético, né? Mas o flamenguista não vê assim, né? O flamenguista vê o Atlético como mais um clube, mais um rival, mas nada fora do normal, né? E o Flamengo com alguns desfalques para esse jogo do Juventude, né? Tem informações de contratações, né? Segundo as informações que o Flamengo pode estar de olho aí em 2 jogadores, né? Antony e também Arthur, né? Ex-Palmeiras, que teria sido oferecido ao Flamengo, né? Antony é um jogador que despontou no São Paulo, foi para a Europa, não vingou, foi para o Ajax, fez algumas boas partidas. O Manchester comprou e lá no Manchester ele sempre recebeu muitas críticas, né? Arthur foi um jogador que começou no Palmeiras, depois foi pro Bragantino, deslanchou no Bragantino, né? Foi pro Zenit, mas lá também não conseguiu jogar um belo futebol, né? Final de ano tá chegando, já começa a ser especulado alguns jogadores, né? Gabigol, nesse jogo de amanhã, vai ser titular mais uma vez, vai ter sua oportunidade, né? Espera que ele faça um bom jogo, né? Principalmente faça uma boa partida. Porque o Flamengo já vai começar a sua preparação, já são 25, né? Já vai começar a sua preparação visando a final da Copa do Brasil, né? O campeonato, é a competição que pode salvar o Flamengo ainda esse ano. Então o Flamengo não pode tirar o foco, pessoal. Tem que manter o foco, tem que manter concentração. Gabigol tá precisando de uma grande atuação, né? Quem sabe não seja desse jogo aí do Juventude. Juventude, queira ou não queira, né, faz jogos difíceis, né? Eles quando se inspiram para jogar e dificultar para o adversário, a gente espera que não seja dessa vez contra o Flamengo, né? O Flamengo que faça um grande jogo, que saia com a vitória, que o desempenho de Felipe Luiz continue, né? Eu acho que isso é mais importante nesse momento, né? Principalmente o desempenho, né? Principalmente um time do Flamengo que, eu volto a dizer sempre, a gente não pode cobrar nada do treinador nesse momento, né? Pode cobrar dos jogadores, né? Atitude, força de vontade, garra, determinação, isso aí sim, mas acho que do treinador desse momento a gente não pode cobrar nada, né? Felipe Luiz, pessoal, vem fazendo um grande trabalho. O cara vem desempenhando bom trabalho, né? Principalmente porque pegou um time aí já no final de temporada, né? É difícil, né? É difícil quando você pega um time final de temporada, né? Vamos acompanhar o corte aí, já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? SBT Rio, link na descrição. Vamos ver o que foi que eles trouxeram de informações. No final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. 10 vezes na final da Copa do Brasil. Mais ganhou a Copa do Brasil? O Flamengo ganhou. Não, é o Cruzeiro, né? O Flamengo ganhou 4. O Flamengo ganhou 4 e perdeu 5. Ah, tá. Então quem ganhou mais mesmo. Não, mas só perde quem chega, amigo. Eu gosto quando eles brigam. Eu adoro o Big Boy quando eles brigam. Olha aqui, ó. Ridículo. Eu tô errado? Pra perder você tem que chegar, né? Ô, Fernandinho, eu tô errado aqui? Por que você tá me perguntando isso? Exatamente. Você tá chegando em tudo também, pô, esse ano. É tudo no fogão, pô. Outro dia quiseram fazer um meme do Botafogo. Botafogo nunca perdeu uma final de Libertadores, não teve... E nunca perdeu uma final de Copa do Brasil. Aí sabe o que o Juventude fez? Perdeu sim, fui eu que ganhei. O Juventude comentou? Comentou, você não viu isso não? Sem necessidade. Olha aqui o Flamengo segue se preparando para a partida contra quem? O Juventude.
Mas de olho também na decisão da Copa do Brasil, Rodô. Pelo visto, tem mais um desafio pelo Campeonato Brasileiro e de novo no Maracanã. A equipe irá enfrentar o Juventude e terá desfalques para o jogo. Bruno Henrique tomou o 3º cartão amarelo e não joga. De La Cruz está machucado. O técnico pode optar por Everton Araújo e Alcaraz ao lado de Arrascaeta. O duelo pode servir ainda para Felipe Luiz fazer testes antes da decisão da Copa do Brasil. Com 51 pontos, 10 pontos e um jogo a menos que o Botafogo, faltando 9 rodadas para o fim do Brasileiro, a equipe não jogou a toalha. Porém, as próximas partidas serão decisivas para o treinador testar suas opções e consolidar o time para os desafios finais da temporada. Ontem, o Flamengo soube que irá decidir o título da Copa do Brasil na Arena MRV. Muda jogar na frente da torcida ou não. É claro que muda na postura dos jogadores, mas o que a gente tem que sempre tentar é ser o mais frio possível, né, nessa decisão. Muito apoio no primeiro jogo, tentar jogar com o mando do Maracanã no primeiro jogo a favor, como foi na semifinal contra Corinthians e como foi, posso falar também, nas oitavas contra o Palmeiras. O Flamengo irá decidir pela 5ª vez o título da Copa do Brasil fora de casa. E o retrospecto não é positivo. A única vez que o rubro-negro levou a melhor foi em 1990. Mas nada cabala o time que chega forte para a disputa. Antes da grande decisão, o encontro dos rubro-negros é neste sábado pelo Brasileiro no Maracanã, diante do Juventude. Vene, eu quero um drone. Que time aí do Flamengo que deve ir a campo nesse jogo contra o Juventude? Bom, o nosso drone vai ter dificuldades com o Felipe Luiz, Fernandinha Maia, porque ele é um treinador que ele está utilizando o estilo de outros treinadores que já passaram pelo Flamengo recentemente, Vitor Pereira, Paulo Souza, e em alguns momentos Jorge Jesus, mas só em alguns momentos, porque a gente já sabia qual era o time que Jorge Jesus mandava a campo. O Felipe Luiz, ele não esboça o time titular e nem fala para os jogadores na véspera qual será o time titular. Ele revela apenas na preleção no dia do jogo. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar qual será o time titular. O que eu penso é o seguinte, que o Felipe Luiz ele tem que utilizar esses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, pensando no primeiro jogo dessa decisão que será extremamente importante aqui no Maracanã. O Flamengo, inclusive, não está tendo sucesso nem sorteio, vai decidir fora de casa essa decisão, para saber qual meio de campo ele vai botar, porque ele não vai ter Pulgar à disposição dele e nem o De La Cruz. Beleza, para o lugar do De La Cruz, a gente já sabe que será o Alcaraz. Inclusive o Alcaraz, quando chegou, o Flamengo lhe deu uma entrevista à Flá TV dizendo que o estilo de jogo dele era muito parecido com o De La Cruz, ou seja, perfeito. Mas e aí, primeiro volante, quem entra no lugar do Pulgar? O Everton, o garoto, o Alan, que não faz bons jogos com a camisa do Flamengo, ou o Léo Ortiz, que é zagueiro, muito bem, jogando muito bem na zaga, mas também sabe fazer essa posição, e ele botaria o Fabrício Bruno na zaga. Então, o Felipe Luiz, ele precisa pensar. No ataque, ele também não vai ter o Bruno Henrique. E aí, ele vai manter o Gabigol? Vai botar quem no lugar do Bruno Henrique? Então, acho que o Felipe Luiz, claro, você tem que pensar sempre na vitória, mas também tem que pensar numa preparação já visando esse duelo importantíssimo diante do Galo. O Pedrosa, o Vene disse as opções aí que se tem para retocar a ausência do Pulgar e a ausência do De La Cruz. Mas e para retocar a ausência do Bruno Henrique? Será que ele vai continuar com o Gabigol? O que a gente percebeu até aqui é que o Gabigol não está sendo aquele Gabigol que se esperava numa situação mais tranquila, né? Porque agora o Gabigol está numa situação em que ele está mais confortável, num ambiente para ele mais favorável, né, ô Pedrosa? Sim, eu acho que na vaga do Pulgar, Fernanda, é uma lógica muito grande você utilizar o Léo Ortiz de volante e colocar o Fabrício Bruno, porque aí a gente está falando de 3 jogadores de altíssimo nível, que são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, uma zaga muito bem acostumada a jogar com a camisa do Flamengo e que é muito boa, e o Léo Ortiz totalmente adaptado a essa função de volante, principalmente para essa necessidade que vai ter o Flamengo. Agora, no lugar do Bruno Henrique, eu acho que a questão do Gabigol, ela fica um pouco mais evidente que ele deve continuar no time titular, porque o Bruno Henrique poderia ser utilizado, quem sabe, como um falso 9, como um centroavante e tudo mais, e ser colocado outro jogador. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol ganha uma sobrevida nesse time. Aí você pode pensar no Gonzalo Plata, o próprio Michael. O Michael tá inscrito na Copa do Brasil, sim, né? Tá voltando de lesão agora. Eu escolheria o Michael. Eu acho que é um jogador mais adaptado ao Flamengo, mais entrosado também, conhece futebol brasileiro, sabe o peso que é vestir essa camisa em grandes decisões, e é um cara também que é insinuante, né? Que não tem medo de jogo grande. Eu gosto do Michael, escolheria o Michael. E que em algum momento, naquela temporada do Renato Gaúcho, ele era o fator determinante, né? Eu diria
diria que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela passagem do Renato Gaúcho aqui. Tanto é que muita gente criticava pelo fato do melhor jogador ser reserva, porque o Michael era reserva. Só que ele entrava muito bem nas partidas, inclusive entrou muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras e de fato ele se destacou muito, tanto é que foi vendido e agora retornando. E eu concordo com o Pedrosa, eu começaria com o Michael. Embora o Felipe Luiz na última entrevista coletiva tenha revelado que o Michael ainda não está 100% fisicamente, mas se a gente for parar e analisar, até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil tem cerca de 12, 13 dias. É tempo suficiente para o Michael se preparar e ficar 100%. E ainda tem a questão do lado, né? Eu acho que o Gonzalo Plata ele faz até os dois lados, mas ele joga melhor pelo lado direito. O Michael joga melhor pelo lado esquerdo. Então uma lógica maior seria o Michael ao lado do Gabigol. A gente entende que assim, tudo bem, o Gabigol não vive um grande momento. Eu até em determinado programa aqui disse que não manteria o Gabigol, mas não tendo o Bruno Henrique à disposição é muito difícil. Ah, veio o Carlinhos. Carlinhos, além de ter se machucado em treino, ele não pode jogar também a Copa do Brasil. Então não é uma opção. Então é Gabigol, torcer pro Gabigol estar num dia estrelado, voltar a jogar bem, ao lado dele o Michel. Pelo menos eu botaria assim. Pedrosa, e aí aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil e a final, as finais são feitas por sorteio para saber quem vai decidir o primeiro jogo fora ou dentro de casa. E aí saiu o jogo de ida, que está marcado para o dia 3 de novembro no Maracanã, ou seja, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo, que é o decisivo, fora de casa. A volta que vai ser na Arena MRV, dia 10 de novembro. Você acha que esse sorteio mudou muita coisa no destino dessa taça ou você acha que não faz muita diferença, Pedrosa? Faz diferença. Na minha visão, você jogar o segundo jogo em casa é sempre melhor. Principalmente quando você tem dois times muito bem equilibrados, que são o Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo, de forma geral, em elenco, em qualidade, é até melhor do que o Atlético Mineiro. Mas como a gente falou aqui, vem com muitos desfalques, né? Para esse jogo no Maracanã, que teoricamente seria o jogo para o Flamengo construir seu resultado. E a gente sabe que nos 2 últimos anos o Flamengo foi desclassificado justamente jogando fora de casa. E o último jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, que foi decisivo, o Flamengo jogou o primeiro lá na Arena no que vai Mineirão, virar um inferno, né? Foi o gol do Lázaro e depois do segundo jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu utilizar o seu clima trazido pelo Gabigol e se classificar diante do Galo. Então, pro Flamengo, eu acho que o sorteio foi péssimo. Foi péssimo, a verdade é essa. Agora, isso define que o Flamengo não vai ser campeão? Não tem nada disso, tá tudo aberto. Que inclusive nesse ano aí, Vene, que o Pedrosa lembrou, o primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, e aí foi muita confusão. O Hulk, que é um cara que gosta sempre de falar, né, depois do jogo, reclamou, e aí o Gabigol falou, deixa ele que quando voltar no Maracanã, ele aquilo lá vai virar um inferno. E de fato chegou aqui, o Flamengo amassou, aquele foi uma mudança de chave pro Flamengo na temporada e pro Atlético também, porque depois daquele jogo parece que as coisas desandaram pro Atlético. Era um contexto totalmente diferente, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético. Mas contextos mudam no futebol, sim, claro, sabia? Óbvio, é exato isso que eu ia falar. São confrontos assim que fazem os Era onde eu ia mudarem. chegar. De repente, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil pode virar a chave no Flamengo de ânimo. Claro, tem muita coisa que pode acontecer até lá, muita coisa mesmo. A gente não sabe se os jogadores que estão à disposição hoje estarão à disposição no primeiro jogo da final, mas esse tipo de jogo, esse tipo de situação que o Gabigol gosta. De repente, a chave dele vira. Era onde eu ia chegar. Não é a chave do Flamengo, é a chave do próprio Gabigol. Ele entender que ele precisa se preparar e muito para esse duelo, que ele será muito importante, porque não tem um outro jogador para fazer a função que ele pode fazer ali. Nem digo que o Gabigol hoje seja centroavante para substituir o Pedro, mas talvez seja o único que consiga chegar perto do que o Pedro estava fazendo com a camisa do Flamengo. É torcer para ele entender que esse momento é extremamente importante e quem sabe conseguir fazer uma boa partida com a camisa do Flamengo. Posso só dar uma informação envolvendo os dois clubes? Porque eles fecharam uma parceria hoje para ter o mesmo número de torcida tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, porque geralmente é 10% ou 5%. Como a Arena MRV é menor que o Maracanã, ou seja, tem uma capacidade menor, sim, os clubes fecharam um acordo de ter 4.000 torcedores visitantes, tanto no Maracanã quanto na Arena MRV. E os valores dos ingressos eles vão divulgar em breve, então o torcedor fica ligado nas redes sociais. Eles vão entrar num consenso em relação a isso? O valor sim, o valor também será igual, é bom que o mandante às vezes, o mandante escolhe, às vezes coloca um valor exorbitante. Fala, Pedrosa, pra gente mudar o assunto. Se você quisesse pegar o ponto positivo, o Flamengo jogou o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã e fez um belíssimo jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Controlou o jogo, né? Vamos lá, o Fogão, cadê? Nação flamenguista. O Flamengo já inicia a preparação para enfrentar o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, mas também já avisando
a final da Copa do Brasil, né? Foi escolhido ontem os mandantes, né? Flamengo faz o primeiro jogo em casa, faz o segundo fora contra o Atlético Mineiro. Decide fora, né? O Flamengo geralmente não tem boas lembranças de decide fora, né? Mas vamos em busca do título no campo do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que dá o Flamengo como seu principal rival, né? Já o Flamengo não dá, né? O Atlético Mineiro é apenas mais um clube, mas não como rival, né? E o ano tá se terminando, né? O ano tá se terminando, vai entrar em novembro. Felipe Luiz é um treinador que chegou já no final de temporada. Eu volto sempre a dizer, se perder, não merece ser cobrado. Sim, os jogadores, né? Muitos jogadores abaixo do nível, né? Jogadores lesionados. Aí sim, merece cobrança, mas o treinador não, né? Inclusive já começa o zoom de possíveis negociações no Flamengo, né? Antony e Arthur, né? Ex-Palmeiras, né? Dois jogadores. Primeiro, Arthur não ganhou muito espaço lá no tal do Bragantino, foi pro Zenit, né? E Claudinho. Não ganhou muito espaço, não se destacou. Foi oferecido ao Flamengo para a próxima temporada, pessoal. Vale lembrar aqui que o Flamengo já tinha um namoro antigo com o Arthur, né? Mesmo da época que ele jogava no Bragantino, né? O Bragantino foi destaque, foi um dos melhores jogadores da competição naquele ano. E agora o seu nome surge forte, né? Nos bastidores para possível reforço do Flamengo em 2025, né? E outro jogador também que eu acho que tem as mesmas características de Antony, né? Para mim, o Antony, o Arthur, o Antony, que é justamente o Antony, né? Jogador que despontou no São Paulo, foi pro Ajax, foi destaque, estava no Manchester, também recebendo bastante críticas, né? E a mídia a mídia setorista do Flamengo, né? Trazendo aí que ele poderia ser um possível reforço também para o Flamengo no elenco de 2025. Né? Então são dois reforços que para mim jogam na mesma posição, né? Talvez não valeria a pena trazer os dois, né? Mas quem sabe um, né? E a mídia de todo o Brasil destacando esse confronto Flamengo e Atlético Mineiro, né? Destacando aí que poderia ser a virada de chave para Gabigol também. Também concordo, né? Gabigol a gente sabe que ele gosta de jogo grande, né? Gosta de jogo que os craques se destaquem, né? E esse aí é um jogo, pessoal. Jogo que Gabigol pode dar a volta por cima. Como os candidatos à presidência do Flamengo sempre estão falando aí. Antes de Tite sair, Gabigol estava com o pé fora do Flamengo, né? Mas quando Felipe Luiz assumiu, a chave reverteu, a situação mudou. E hoje só depende de Gabigol para ele renovar o contrato. E seria jogar, fazer gol, final do ano ter seu contrato renovado. Claro, não poderia ser dos padrões que Gabigol quer, né? Início, se não me engano, Gabigol pediu 5 anos de contrato, né? Salários altíssimos. Mas por quê? Porque ele era banco, não vinha jogando. Ele jogou aqueles valores para saber que realmente o Flamengo não ia renovar, né? Agora, se dá sem entender, o Flamengo tem 1 ano de renovação na mesa para Gabigol. 1 ano de renovação, salário dobrou o salário de Gabigol. Mas se dá sem entender, inclusive, o presidente da chapa de Landim já deixou bem claro aí que, dependendo, né? Pode chegar, pode conversar. Primeiro que ele não vai decidir nada. Vai conversar com a equipe de scout, vai conversar com o Felipe Luiz e vai ver se vale a pena ou não renovar. E discutir com o Gabigol a questão de tempo de contrato, né? Pode ser 2 anos, pode ser até 3, né? Mas o mais provável que seria 2 anos de contrato, né? Mais 2 anos de contrato para Gabigol. Isso vai depender muito dessa atuação aí. Acho que o Flamengo tem 10 jogos do Campeonato Brasileiro e tem 2 da final da Copa do Brasil, né? Então 12 jogos aí para Gabigol provar que vale a pena o Flamengo renovar, né? Volto a dizer, um jogador decisivo, um jogador de jogo grande, um jogador que está sempre presente nas decisões, né? A gente espera que mais uma vez ele faça a diferença, né? O Flamengo quebra esse tabu contra o Atlético Mineiro, né? Jogo decisivo, os atleticanos talvez esteja mais focado nesse jogo da final da Copa do Brasil contra o Flamengo e até mesmo nessa semifinal do River Plate, né?
Eles ganharam o primeiro jogo por 3-0. Né? Vamos aguardar, né? A gente espera que primeiro o Flamengo veja se realmente vale a pena renovar ou não com o Gabigol. Eu acho que valeria. E mesmo se ele não fizer nada nesse final de temporada, mas 2 anos de contrato renovado, iniciar uma pré-temporada, né? Para ele despontar o próximo ano. Né? Sobre essas 2 contratações aí, né? Antony ou Arthur, para mim um ou outro, né? Porque são 2 jogadores bem parecidos, né? Claro que Arthur joga um pouco mais no meio campo, né? E Antony joga mais na ponta, né? Mas são 2 jogadores que têm características muito semelhantes, né? São 2 bons jogadores, né? Eu acho que chega para somar no Flamengo. Não sei se vai ser titular, né? Só o tempo dirá, né? Então é isso, pessoal. Peço aí quem não for inscrito no canal Flatube, se inscreva, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo e até a próxima, pessoal.